Tem uma cena no livro do Êxodo que nenhum pastor te explica no culto. Não porque seja heresia, não porque seja errada, mas porque quando você lê com atenção, ela não faz sentido nenhum na leitura rápida e a maioria das pessoas simplesmente pula sem perceber o que acabou de ver. É uma cena de 3 versículos que acontecem entre 2 das histórias mais famosas da Bíblia. Moisés acabou de receber a missão de libertar Israel do Egito. Deus falou com ele na sarça ardente, entregou os sinais, deu as palavras, disse vai, e Moisés vai, pega a família, coloca num jumento, começa a jornada, e então, do nada, Deus aparece no caminho para matar ele. Espera, lê isso de novo. Deus manda Moisés ao Egito, Moisés obedece, e no meio do caminho, Deus tenta matar o homem que ele mesmo acabou de escolher. Se você nunca ficou parado nessa cena sem saber o que fazer com ela, é porque nunca leu devagar. Porque quando você lê devagar, a primeira reação é fechar o livro e perguntar: o que está acontecendo aqui? Mas ao final desse vídeo, você vai ter uma resposta tão clara, tão ancorada no próprio texto, que da próxima vez que alguém jogar essa cena na sua cara como prova de que a Bíblia é contraditória, você vai conseguir desmontar o argumento em menos de 1 minuto, sem gritar, sem inventar teoria, só com o texto aberto. Você vai entender quem era Zípora de verdade. Você vai ver o que ela fez naquela noite e por que aquilo salvou a vida do homem mais importante da história de Israel. Mas tem algo que você precisa ver antes de chegar na resposta, porque sem isso, tudo que vem depois parece resposta fácil para a pergunta errada. E esse algo está numa noite no deserto do Sinai, décadas antes da sarça ardente, numa tenda de um sacerdote madianita com 7 filhas e muitas perguntas. Imagina a cena. O sol acabou de se apagar atrás das montanhas do Sinai. O céu ainda tem aquela faixa laranja fina no horizonte, mas embaixo dela já é escuridão. O vento que durante o dia queimava a pele, agora esfria rápido demais, daquele jeito que só o deserto faz, como se o calor nunca tivesse existido. 7 mulheres estão num poço. Não estão conversando, estão trabalhando, tirando água, enchendo os coxos, cuidando do rebanho do pai. É o que fazem todo dia. E então aparecem os pastores, não para ajudar, para empurrar. É o que os pastores locais fazem toda a tarde. Esperam as mulheres encherem os coxos e chegam para tomar. Força bruta. Ninguém contesta. É assim que funciona aqui. Mas hoje tem um estranho no poço. Um homem sentado numa pedra, olhando para o horizonte com os olhos de quem perdeu alguma coisa que não vai achar de volta. Roupa que não é daqui. Sotaque que não é daqui. Os pastores chegam, fazem o que sempre fazem, e esse homem se levanta, não grita, não ameaça, simplesmente se levanta e fica de pé entre as mulheres e os pastores, com aquela postura de quem já viu coisa muito pior do que essa e não tem mais medo de homem nenhum. Os pastores vão embora. As 7 filhas voltam para casa mais cedo do que nunca e o pai pergunta por quê. Um egípcio nos defendeu, elas dizem. E o pai faz a pergunta mais óbvia do mundo. Então por que vocês deixaram o homem lá? Vai chamar ele para comer. E Moisés entra na tenda. Ele não sabe ainda, mas vai passar 40 anos aqui. Vai casar com uma dessas filhas, vai aprender a sobreviver no deserto que um dia vai atravessar com 2 milhões de pessoas. Vai criar raízes no único lugar do mundo onde ninguém sabe que ele matou um egípcio. A filha que vai se tornar sua esposa se chama Zípora. O texto não descreve ela. A Bíblia raramente descreve mulheres com esse tipo de detalhe. E quando não descreve, é porque o que importa não é a aparência, é a ação. E a ação de Zípora, quando chegar a hora, vai ser a coisa mais decisiva que qualquer personagem faz em todo o livro do Êxodo, inclusive Moisés.
Mas antes de chegar lá, você precisa entender o que estava em jogo naquela noite no deserto, quando Deus saiu para matar o homem que ele mesmo havia escolhido. Porque a cena que quase ninguém explica começa não com Zípora, começa com uma aliança quebrada. E uma aliança quebrada, no mundo bíblico, tem consequências que nenhum chamado divino consegue suspender. Abre o Êxodo no capítulo 4. Abre e vai até o versículo 24. Lê devagar. E aconteceu no caminho, na estalagem, que o Senhor o encontrou e procurou matá-lo. Lê de novo. O Senhor procurou matá-lo. Não um inimigo, não uma força do mal. O próprio Deus, o mesmo Deus que falou na sarça ardente 3 capítulos antes. O mesmo Deus que disse: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, eu desci para libertá-los. Esse mesmo Deus saiu para matar Moisés no meio do caminho. E se você ficou desconfortável com essa frase, bem, você deveria. Porque o texto não suaviza. Não diz que foi um aviso, um sonho, uma visão. Diz que o Senhor procurou matar ele. Verbo direto, intenção clara, sem metáfora. E então vem o versículo 25. Então Zípora tomou uma pedra afiada e circuncidou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés com ele e disse: certamente és para mim um esposo de sangue. E no versículo 26, o texto diz simplesmente que Deus o deixou. Acabou. Sem explicação, sem diálogo. 3 versículos que levantam pelo menos 6 perguntas que a maioria dos leitores nunca para fazer. Por que Deus queria matar Moisés? O texto não diz. Deus simplesmente aparece no caminho com intenção de matar. Como Zípora sabia o que fazer? Nenhum anjo aparece, nenhuma voz do céu. Ela vê a situação, pega uma pedra, age. De onde veio esse conhecimento? Porque era o filho que precisava ser circuncidado se o problema era com Moisés. O que significa a frase esposo de sangue? Aparece 2 vezes nesses 3 versículos e nunca mais em toda a Bíblia. E por que esse episódio está aqui? Porque no meio da narrativa mais épica do Antigo Testamento, o autor bíblico interrompe tudo para inserir 3 versículos sobre uma crise misteriosa numa estalagem do deserto. As respostas existem, estão no texto, estão no contexto histórico, estão na cultura que o autor bíblico assumia que o leitor conhecia, uma cultura que nós perdemos com o tempo. E a primeira chave não está no Êxodo, está no Gênesis, está num pacto feito séculos antes dessa noite na estalagem. Gênesis 17, versículo 10. Este é o meu pacto, todo homem entre vós será circuncidado. E o versículo 14 não deixa margem para interpretação suave. O homem incircunciso será eliminado do seu povo, quebrou o meu pacto. Eliminada do seu povo, quebrou o meu pacto. Na cosmovisão do Antigo Testamento, um descendente de Abraão que não fosse circuncidado não estava apenas negligenciando um ritual, estava de fora da aliança, estava do lado errado da fronteira que separava o povo de Deus do resto do mundo. E agora olha para Moisés. Moisés passou 40 anos em Midian. Casou com Zípora, filha de um sacerdote madianita. E o filho que ele teve com ela não havia sido circuncidado. O homem que Deus escolheu para ser o libertador de Israel, o portador da aliança, estava carregando no próprio filho uma violação da condição mais fundamental dessa aliança. E Deus ia mandar esse homem ao Egito, representar o povo da aliança com um filho que estava fora dela? Não. A crise na estalagem não foi um capricho divino. Foi o encontro inevitável entre a santidade de uma aliança e a negligência de quem deveria guardá-la. E foi Zípora quem entendeu isso primeiro. Se o que você acabou de ouvir já mudou alguma coisa na forma como você lia o Êxodo, deixe o like no vídeo agora. Não é por mim. É porque esse tipo de conteúdo só chega em quem precisa, quando o algoritmo vê que as pessoas estão reagindo nos primeiros minutos.
E tem gente que está a um versículo de distância de fechar a Bíblia para sempre por causa de uma cena que tem resposta clara no próprio texto. Vamos continuar. Todo mundo conhece Moisés. Conhece a cesta no rio, o palácio do faraó, a sarça ardente, as pragas, o mar vermelho. Zípora tem 3 cenas. 3. A primeira é no poço. A segunda é essa cena estranha na estalagem. A terceira é quando o pai dela a traz de volta para Moisés depois do Êxodo. 3 cenas, nenhum sermão, nenhum filme, nenhuma série de estudos bíblicos. E é exatamente esse apagamento que faz a maioria das pessoas chegar no Êxodo 4 sem ferramentas para entender o que está acontecendo. Porque quando você não conhece Zípora, a cena da estalagem parece aleatória. Quando você conhece Zípora, a cena da estalagem é inevitável. Então quem era ela? Zípora era filha de Jetro, sacerdote de Midian. E aqui começa o primeiro detalhe que quase ninguém processa. Jetro não era um sacerdote qualquer. Os madianitas eram descendentes de Midian, filho de Abraão com Quetura, a mulher que Abraão tomou depois da morte de Sara. Lê isso de novo com calma. Jetro era descendente de Abraão, não pela linha de Isaque, não pela linha do pacto principal, mas pela linha de Abraão. O que significa que os madianitas não eram um povo completamente alheio à tradição do Deus de Abraão. Eram uma ramificação da mesma árvore genealógica que produziu Israel. Há estudiosos que argumentam que Jetro guardava uma forma mais antiga de adoração ao mesmo Deus que Israel chamava de Yahvé. Não idêntica, não completa, mas conectada. Ela não era uma pagã sem conhecimento do sagrado. Era filha de um sacerdote, criada dentro de uma tradição religiosa, treinada desde criança a entender os rituais, os sinais, as exigências do divino. Ela sabia o que um sinal de aliança significava. Sabia o peso de um rito não cumprido. Moisés passou os primeiros 40 anos da vida no Egito. Aprendeu a ler hieróglifo, não Torá. Aprendeu política de palácio, não lei mosaica. A prática cotidiana da aliança, os detalhes, os ritos, os sinais físicos que separavam o povo do pacto do resto do mundo, esses ele aprendeu de segunda mão. Zípora sabia de rituais. Moisés sabia de missões. E naquela noite na estalagem, o que estava faltando não era missão, era rito. Mas aqui vem uma objeção honesta, uma que eu mesmo tive. Moisés passou 40 anos em Midian, casado com a filha de um sacerdote. Como ele simplesmente não circuncidou o filho? O contexto oferece pelo menos 3 possibilidades. A primeira é que Zípora resistiu. A circuncisão não era costume madianita. O texto dá uma pista. A própria frase que ela diz depois de realizar o rito, esposo de sangue, soa como repulsa. Uma mulher que diz isso com a criança sangrando nos braços não parece alguém que estava ansiosa para realizar esse rito. A segunda é que Moisés cedeu. 40 anos de casamento numa terra onde ele era estrangeiro, sem família, sem tribo. Talvez a circuncisão fosse uma batalha que ele decidiu não travar. Talvez tivesse racionalizado que enquanto estivesse em Midian, longe de Israel, aquilo podia esperar. A terceira é a mais humana de todas. Moisés era pai. E pais às vezes evitam coisas que causam dor nos filhos, mesmo quando são necessárias. Pode ser que fosse adiando dia após dia, ano após ano, até que enterrou o assunto no silêncio. As 3 possibilidades podem ter se combinado. O que importa para o autor não é a psicologia do casal, é a consequência teológica da omissão. O homem que Deus escolheu para representar a aliança estava violando a aliança no próprio filho. Imagina essa cena, não no deserto do Sinai, no seu trabalho, numa sala de reunião com ar-condicionado e café ruim na mesa. Seu colega, aquele que fez um curso de filosofia online e agora se acha o maior questionador do grupo, olha para você com aquele sorriso de quem está prestes a soltar uma bomba intelectual e diz: "Você acredita nessa história de Moisés?"
O cara foi escolhido por Deus para libertar um povo inteiro e Deus quase mata ele no caminho. Que tipo de Deus incoerente é esse? Você toma um gole do café, por dentro está tentando lembrar de alguma coisa que o pastor falou sobre o Êxodo, mas não consegue montar a resposta. Sorri desconfortável, muda de assunto e sai dali com aquela sensação de derrota silenciosa que fica o resto do dia. Isso acontece, não porque a pergunta seja forte demais, mas porque a maioria dos crentes conhece as histórias sem conhecer o contexto. E quando você não conhece o texto, qualquer pergunta parece uma bomba. Mas quando você conhece o texto, a pergunta do seu colega revela exatamente o erro que ela contém. Ele está lendo um documento do segundo milênio antes de Cristo com os olhos do século 21. Está aplicando a lógica de um filme moderno a uma crônica teológica antiga. Está esperando que um texto hebraico funcione como um roteiro de Hollywood, com cada motivação explicada, cada transição justificada. Os textos hebraicos antigos não funcionam assim. Assumem que o leitor conhece o contexto. O autor do Êxodo não precisou explicar por que Deus quis matar Moisés, porque os primeiros leitores sabiam exatamente por quê. A aliança estava quebrada. O sinal não estava no filho. A lógica era transparente para qualquer israelita do segundo milênio antes de Cristo. É só opaca para nós porque ninguém nos ensinou a ler o texto dentro da sua própria cultura. Mas há algo ainda mais profundo nessa cena. Repara, Deus aparece para matar Moisés. Moisés não age. Moisés não ora. Não pede perdão, não negocia como Abraão em Sodoma ou como Jacó no Jaboque. Moisés não faz nada, é Zípora que age, a estrangeira, a madianita. Essa mulher, sem instrução divina, sem anjo aparecendo, olha para a situação, entende o que está acontecendo e age com uma precisão ritual que salva a vida do escolhido de Deus. E Deus aceita. Pensa no peso disso. Uma estrangeira realiza o rito da aliança de Israel. E o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o mesmo que acabou de se revelar na sarça ardente, aceita o ato dessa mulher de fora como suficiente para restaurar a aliança e recuar da sentença de morte. Isso é uma declaração teológica que o autor do Êxodo está fazendo antes mesmo das pragas começarem. Uma declaração sobre quem pode agir em nome de Deus, sobre de onde pode vir a obediência. Esposo de sangue. 2 palavras em português. 3 em hebraico. Hatan Damim. É uma das expressões mais debatidas de todo o Antigo Testamento. Aparece 2 vezes nesses 3 versículos e nunca mais em nenhum outro lugar de toda a Bíblia. Nenhum profeta usa essa expressão, nenhum salmo, nenhuma lei. É uma frase que aparece uma vez na boca de uma mulher estrangeira e desaparece como se o texto não quisesse explicar demais. Quando um texto antigo usa uma expressão única, geralmente é porque ela carregava um peso cultural tão óbvio para os primeiros leitores que o autor não sentiu necessidade de explicar. O problema é que nós somos leitores de 3.000 anos depois, tentando entender uma expressão sem o dicionário cultural que os primeiros leitores tinham na cabeça. A palavra Hatan, em hebraico, pode significar noivo, genro ou alguém unido a outro por laço de sangue através de um rito. A raiz da palavra em árabe, língua da mesma família semítica, está diretamente ligada à circuncisão. O que sugere que, originalmente, nessa família de línguas, a palavra que descreve o laço matrimonial e a palavra que descreve o rito da circuncisão compartilham a mesma raiz. No mundo semítico antigo, circuncisão e casamento eram 2 momentos em que o sangue de um homem selava um pacto. Os 2 eram ritos de pertencimento. Os 2 marcavam uma fronteira entre quem estava dentro e quem estava fora. Quando Zípora diz Hatan Damim, ela está fazendo uma declaração ritual. Está dizendo, através desse sangue, através desse rito que acabei de realizar, você agora pertence de uma forma que antes não pertencia. A aliança está restaurada. É quase uma fórmula litúrgica.
e Deus recua. Zípora não esperou Moisés se recuperar para ele fazer o que deveria ter feito. Não ficou parada esperando um milagre. Entendeu o que estava errado, entendeu o que precisava ser feito e fez. Com urgência, com precisão, com uma pedra afiada e mãos que provavelmente tremiam, mas que não pararam. Isso é fé com ação. Isso é teologia encarnada. Agora imagina uma cena diferente. É domingo de tarde, aquele domingo pesado de interior de São Paulo, ou de subúrbio do Rio, ou de bairro periférico de qualquer cidade grande brasileira. A família reunida depois do almoço. Tem um jovem no canto do sofá com o celular na mão. 19, 20 anos. Foi criado na igreja. Sabe o nome dos 12 apóstolos. Sabe as pragas do Egito na ordem certa. Mas tem uma coisa que ele não sabe responder. Nas últimas semanas, um amigo da faculdade ficou mandando argumentos, memes, trechos de podcasts. E um deles é esse. A Bíblia é cheia de contradições. Deus manda Moisés salvar Israel e logo depois vai matar o próprio Moisés. Que tipo de Deus incoerente é esse? E o jovem no sofá não sabe responder. Não porque a pergunta seja boa demais, mas porque ninguém nunca explicou para ele o que estava acontecendo naqueles 3 versículos. Ninguém abriu o texto, mostrou a aliança de Abraão no Gênesis 17, conectou com o Êxodo 4, explicou quem era Zípora e por que ela sabia o que fazer. Então ele fica no sofá com aquela sensação de que a fé que ele tem é menor do que a pergunta que o amigo fez. Que talvez o amigo esteja certo, que talvez a Bíblia tenha problemas que os cristãos estão fingindo que não existem. Que talvez ele seja ingênuo por continuar acreditando. Esse jovem é real. Não estou inventando um personagem para emocionar você. Estou descrevendo uma situação que acontece todo dia, em toda cidade, em toda família, que tem pelo menos um jovem que vai para a faculdade e encontra pela primeira vez um ambiente em que a fé é vista como infantilidade intelectual. E que sai de lá sem resposta, não porque a resposta não existe, mas porque ninguém o ensinou a ler o texto com os olhos certos. E a resposta para esse jovem não é mais fervor. Não é mais emoção, não é pressão para ele confiar mesmo sem entender. É o texto, porque um Deus que tem padrões, mas ignora esses padrões quando o infrator é conveniente, não é um Deus de aliança, é um Deus de favoritismo. E o texto bíblico é consistente em mostrar que a aliança vale para todo mundo, inclusive e especialmente para quem foi chamado para representá-la. Mas há algo que a maioria das análises dessa cena nunca alcança. Por que Deus esperou até aquele momento? Moisés passou 40 anos em Midian com o filho incircunciso. 40 anos. E Deus não disse nada. Não enviou um anjo. Não mandou um sonho. Esperou até o momento exato em que Moisés estava a caminho do Egito. Quando voltar atrás, não era mais opção. Por quê? Porque existem coisas que você consegue carregar por anos sem que te destruam, mas que se tornam impossíveis de carregar no momento em que você é chamado a um nível maior de responsabilidade. Moisés, pastor em Midian, podia ter um filho incircuncidado e continuar vivendo. Era uma falha, mas as consequências eram suportáveis numa vida privada, num deserto distante. Moisés, representante de Yahvé diante do faraó, porta-voz da aliança, libertador do povo do pacto, não podia ter um filho incircuncidado. Seria como um juiz condenando ladrões enquanto os filhos dele roubam na porta do tribunal. Deus não esperou por crueldade. Esperou porque o momento certo para resolver um problema pendente não é sempre quando o problema surge. Às vezes é quando você é promovido a um nível em que esse problema não pode mais existir. Pensa na tua própria vida enquanto você ouve isso. Tem alguma coisa que você carrega há anos? Uma área fora do lugar, uma aliança quebrada, um compromisso que você foi adiando com as mesmas desculpas de sempre. Depois que as crianças crescerem, depois que a situação estabilizar, depois,
A mensagem da estalagem não é que Deus é violento e imprevisível. A mensagem é que existem coisas que você pode carregar na vida privada, mas que não vai conseguir carregar quando for chamado para algo maior. E que o momento em que Deus chama você para um nível maior é exatamente o momento em que essas coisas precisam ser resolvidas. Antes de entrar no Egito, antes de enfrentar o faraó, antes de abrir o mar. E às vezes, como aconteceu com Moisés, a pessoa que resolve o problema não é você. Às vezes, é alguém do seu lado. Alguém que você talvez não reconheça como portador de sabedoria espiritual porque não tem o título certo, não cresceu na tradição certa. Uma esposa, um amigo, um filho, uma estrangeira com uma pedra afiada e clareza suficiente para fazer o que precisa ser feito quando você está incapacitado demais. Zípora salvou Moisés, não metaforicamente, literalmente. O homem que libertou Israel não teria chegado ao Egito se uma mulher madianita não tivesse agido com precisão teológica numa noite de crise. Tem uma palavra em teologia que a maioria das pessoas nunca ouviu fora de um seminário. A palavra é tipologia. Significa simplesmente isso. Um padrão que aparece cedo na narrativa bíblica e que aponta para algo maior que vai acontecer depois. Um evento real, com pessoas reais, que funciona ao mesmo tempo como sombra, esboço, anúncio antecipado. A Bíblia está cheia de tipologia. O Cordeiro Pascal aponta para outro sangue em outro madeiro séculos depois. O maná no deserto é tipologia. O sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos com sangue é tipologia. E a cena da estalagem no Êxodo 4 é uma das tipologias mais densas e menos pregadas de toda a Bíblia. Vamos montar o quadro devagar. Há um homem escolhido por Deus para uma missão de libertação. Esse homem carrega uma falha, uma ruptura com a aliança, algo que o coloca sob sentença de morte, apesar do chamado que recebeu. Deus aparece com intenção de executar a sentença. A lei é a lei. O chamado não suspende a exigência da aliança. Alguém intervém. Não o homem escolhido, ele está incapacitado. Alguém que está ao lado dele age no lugar dele. Realiza um rito, derrama sangue. O sangue toca o corpo do condenado. E é esse contato entre o sangue e o corpo do homem sob sentença de morte que muda tudo. A sentença é suspensa. O que estava morto vai viver. A missão continua. Para e olha para esse padrão. Um homem condenado. Uma sentença de morte. Alguém que age no lugar dele. Sangue derramado. Sangue aplicado ao corpo do condenado. Sentença suspensa. Vida restaurada. Se você cresceu numa igreja cristã, esse padrão não é estranho. Você o conhece. Você canta sobre ele. Você celebra ele na ceia. Você o professa toda vez que diz que Cristo morreu no seu lugar. Zípora não é Cristo. A tipologia bíblica não funciona como uma equação matemática onde A é idêntico a B. Funciona como uma sombra que anuncia a forma do objeto real sem ser o objeto real. Mas o padrão é o mesmo. E tem mais um elemento nessa tipologia que é o mais perturbador de todos. Zípora era estrangeira. Vinha de fora do círculo esperado. Era a pessoa menos provável de ser a portadora da solução para uma crise de aliança israelita. E foi exatamente ela que Deus usou. Paulo vai passar anos inteiros das suas cartas explicando esse mesmo padrão no nível do cumprimento. Que a salvação veio pelos judeus, mas foi oferecida aos gentios. Que o de fora foi trazido para dentro. Que o estrangeiro foi feito próximo pelo sangue. Zípora estava antecipando isso séculos antes de Paulo escrever uma única linha. E essa ideia, esse fio vermelho da estrangeira, que age quando o escolhido não consegue. Não começa no Êxodo e não termina no Êxodo. Vai até Raabe, que esconde espiões em Jericó. Até Rute, que escolhe ficar com a sogra. Até Ester, que arrisca a vida para salvar um povo que não era o seu. Até Maria, que diz sim a uma missão que nenhuma mulher havia recebido. O fio tem uma cor vermelha por uma razão. É sempre sangue.
É sempre um rito de sangue que sela o pacto, que restaura o que estava quebrado, que recua a sentença de morte e transforma o condenado em protegido. 3 versículos no meio do Êxodo que a maioria dos leitores pula, achando que são uma interrupção estranha. Não são uma interrupção, são um anúncio. Imagina essa cena. É de madrugada, o apartamento está escuro, a família está dormindo, você está acordado, não porque quer estar, porque não consegue dormir. E tem uma sensação vaga, mas persistente, de que você foi chamado para algo maior do que está vivendo. Pode ser um pai presente de verdade. Pode ser restaurar um relacionamento que você deixou morrer por orgulho. Pode ser voltar para uma fé que você abandonou porque alguém fez uma pergunta que você não soube responder. E você sente que essa coisa pendente está entre você e esse chamado. Como uma porta que não abre porque tem uma trava que você mesmo colocou e que só você pode tirar. Você sabe disso. Já sabe há anos. E continua não tirando. Moisés sentiu isso. O padrão da vida dele é o mesmo padrão que muita gente reconhece quando para olhar com honestidade para a própria história. Chamado recebido, missão clara, obediência iniciada. E uma coisa pendente que vai aparecer no caminho antes de você chegar onde precisa chegar. E às vezes, a pessoa que resolve essa coisa não é você. Às vezes, é a sua esposa que vê o que você não quer ver. O seu amigo que fala o que você não quer ouvir. O seu pastor que prega exatamente o sermão que você tentou ignorar. Quando essa pessoa age, quando ela pega a pedra afiada e faz o que precisa ser feito, a reação mais humana é a de Zípora. Dói, incomoda. Pode sair uma frase ácida, mas funciona. O sangue é aplicado, a sentença recua. A missão continua. Tem uma última coisa sobre Zípora que quase ninguém menciona. Depois dessa cena, ela desaparece da narrativa. Moisés chega ao Egito. As pragas começam. O Mar Vermelho se abre e Zípora não está lá. Em algum momento, ele a enviou de volta para a casa do pai com os 2 filhos. Mas ela voltou. Êxodo 18. Depois da travessia do mar, depois da vitória sobre o faraó, Jetro aparece com Zípora e os 2 filhos de Moisés. E Moisés saiu ao encontro do sogro, se prostrou e o beijou. A mulher que salvou Moisés antes de ele entrar no Egito estava lá quando ele saiu do Egito como libertador. A estrangeira que restaurou a aliança com uma pedra afiada numa estalagem do deserto estava presente no acampamento de Israel quando a nação começava a se formar no Sinai. E o filho dela, o filho que ela circuncidou naquela noite, cresceu como filho de Moisés no meio do povo que o pai dele libertou. O sangue daquela noite não foi esquecido. Então voltemos à pergunta do início. A cena mais estranha da Bíblia acontece com Moisés e ninguém consegue explicar. Agora você consegue. Você consegue porque sabe que o Gênesis 17 estabeleceu uma aliança com um sinal físico e com consequências claras. Você consegue porque entende que Moisés tinha um filho incircuncidado que representava uma violação dessa aliança. Você consegue porque conhece quem era Zípora, de onde ela vinha, qual era o conhecimento ritual que ela carregava como filha de um sacerdote descendente de Abraão. Você consegue explicar Hatan Damim dentro do contexto semítico de ritos de sangue, e você consegue ver o padrão tipológico que aquela cena estava anunciando. Sangue derramado, sentença suspensa, condenado que vai viver, estrangeiro que age quando o escolhido não consegue. Aliança restaurada não pela perfeição do homem chamado, mas pela intervenção de alguém que agiu no lugar dele. Esse padrão tem um cumprimento, e o cumprimento tem um nome. Mas esse nome, e o que ele significa para você que está ouvindo isso agora, com tudo que você carrega, com todas as áreas da sua vida fora do lugar, com todos os ritos pendentes e as alianças quebradas que você achava que iam ficar para sempre entre você e o chamado que você sente, mas não consegue alcançar, esse nome é o assunto do próximo vídeo.
porque tem uma cena no Novo Testamento que é o espelho exato da estalagem do Êxodo 4. Mesmos elementos, mesmo padrão, mesma lógica de sangue e aliança e sentença suspensa. Mas numa escala que Zípora, com a sua pedra afiada, estava apenas esboçando de longe. Uma cena que responde não só à pergunta do Êxodo 4, mas à pergunta mais funda que qualquer ser humano já fez em qualquer madrugada de qualquer século. O que acontece com o meu débito? O que acontece com o que eu devo? O que acontece com as alianças que eu quebrei e que não tenho como restaurar sozinho? Se você chegou até aqui, esse próximo vídeo é para você, porque você acabou de aprender a ler o texto com profundidade, com contexto, com honestidade. E a pessoa que aprende a ler assim não para mais. Porque toda vez que você abre o texto com os olhos certos, encontra mais do que esperava, sempre mais fundo, sempre mais real do que a leitura rápida de domingo consegue entregar. O vídeo está na tela agora, e a cena que ele explica vai fazer você entender por que aquela pedra afiada num deserto do Sinai 3.000 anos atrás estava falando de você.